Nessa aula, você vai aprender a calcular a área do setor circular. Lembrando que setor circular é a região delimitada por 2 raios e um arco. Então, vamos ter as seguintes fórmulas. A primeira fórmula é quando te dá o ângulo em radianos. Se aparecer para você o ângulo em radianos, você vai utilizar essa fórmula aqui, ó. Você pega o ângulo que te deu ali, multiplica pelo raio elevado ao quadrado e divide por 2. Agora, se aparecer para você o ângulo em graus, você vai pegar o ângulo, multiplicar pelo π e depois multiplicar pelo raio ao quadrado e, por último, divide por 360 graus. Agora, se te der o comprimento do arco, você vai pegar o comprimento do arco, multiplicar pelo raio e dividir por 2. Em resumo, vamos ter o seguinte. Te deu ali o ângulo em radianos, você vai pegar o ângulo, multiplicar pelo raio ao quadrado e dividir por 2. Te deu o ângulo em graus, você vai pegar o ângulo em graus, multiplicar por π, multiplicar pelo raio ao quadrado e dividir por 360 graus. Agora, se a questão te der o comprimento do arco, que é esse L aqui, você vai pegar o comprimento, multiplicar pelo raio e depois você vai dividir por 2. Vamos agora para os nossos exemplos. Observe que na letra A, o valor do ângulo ali está em graus, então você vai utilizar a fórmula que exige o ângulo em graus. Então, a área ali do setor vai ser o ângulo em graus vezes o π vezes o raio elevado ao quadrado sobre 360 graus. Agora você vai substituir os dados. Observe que o ângulo é o 30, então coloque o 30 vezes o π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, vai ficar o 2 ao quadrado sobre o 360. Esse 30 e o 360 você vai simplificar. Divide o numerador por 30, vai dar o 1, e o denominador por 30 vai dar o 12. Então, você vai obter que a área do setor vai ser igual ao 4π, o 4 porque o 2 elevado ao quadrado vai dar o 4, sobre o 12. O 4 e o 12 você simplifica, dá para dividir tudo por 4. O numerador vai dar o 1 e o denominador vai dar o 3. Então, isso significa que a área do setor vai ser igual ao π sobre o 3 metros quadrados. Então, essa vai ser a área do setor da letra A. Vamos agora para a nossa letra B. Observe que na letra B, a medida do ângulo ali está em radianos. Então, você vai utilizar a fórmula que exige o ângulo em radianos. A fórmula é essa aqui, ó. A área do setor é igual ao ângulo vezes o raio elevado ao quadrado dividido por 2. Vamos substituir ali o valor do ângulo. O valor do ângulo é o π sobre 8, então vai ficar o π sobre o 8 vezes o raio elevado ao quadrado, então o 4 elevado ao quadrado, sobre o 2. Então vai ficar que a área do setor vai ser igual. O 4 ao quadrado vai dar o 16, então vai ficar o 16π dividido ali por 8 sobre o 2. O 16 dividido por 8 vai dar o 2π sobre o 2. Então, isso quer dizer que a área do setor vai ser igual ao π metros quadrados. Então, esse aí foi o valor da área da nossa letra B. Dando continuidade, vamos agora para a nossa letra C. Observe que na letra C, ele deu o valor do comprimento do arco. Então, você vai utilizar a fórmula do comprimento do arco. Então, a área do setor vai ser igual ao comprimento do arco vezes o raio sobre o 2. Então, a área do setor vai ser igual. O comprimento do arco ali é o 8 vezes o raio, que é o 6, sobre o 2. Então, a área do setor vai ser igual. O 8 vezes o 6 vai dar o 48. O 48 dividido por 2. 48 dividido por 2 vai dar igual ao 24. Então, 24 metros quadrados. Observe que na letra A, ele deu a medida do ângulo em graus. Então, eu utilizei a fórmula que exige o ângulo em graus. Na letra B, ele deu a medida do ângulo em radianos. Então, utilizei a fórmula que exige o ângulo em radianos. E na letra C, ele deu o comprimento do arco. Então, eu utilizei a fórmula que exige ali o comprimento do arco. Então, essas são as 3 fórmulas que você pode estar utilizando para calcular a área do setor circular.